Glória, aleluia, menos o dono do Honda, esse não senta, vai lá tirar, senão o vizinho vai chamar alguém e você vai estar no mato, né? Tudo bem com vocês? Pai do Senhor, Deus abençoe todo mundo, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 4, verso de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 e verso de número 1, por favor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina hoje e sempre. Aleluia, glória a Deus. Já estamos no dia 5 de novembro, é isso aí? Deus é bom, né? Acabando. Daqui a pouco acaba o ano, ufa. Aleluia. Esse está acabando. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 1, por favor. Deixa eu ver, a gente vai ler até o verso 11. 4, 1 ao 11, tá, filhote? Todo mundo achou? Está facinho hoje esse texto, né? Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando, então, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor, poderosa, possa vir sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Papai do céu, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o direcionamento, o entendimento da Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus foi tentado no deserto. Isso te remete o quê? Te leva aonde? Esse texto. Jesus foi tentado no deserto pelo... Quem tentou Jesus? E por que você acha que o diabo não vai tentar você? Você já ouviu aquela história? Tem um monte de igreja que fala isso aí. Fala, rapaz, crente não fica endemoniado. Você já ouviu essa história? Macumba em crente não pega. Você já ouviu isso? Cara, isso é mentira. É mentira. Eu vou dizer para vocês que eu já passei por situações. Eu estava até conversando com a pastora Aldrin, de uma pastora, há algum tempo, que estava doente, cheia de dores no seu corpo, nos ossos. E ela dizia que ela tinha uma dor tão intensa, tinha ido no médico e não tinha absolutamente resultado nenhum, tomava remédio e não resolvia. E ela pediu para que eu fosse até a casa dela para orar, eu fui. E eu disse, você está endemoniado. Como? Eu sou de Jesus, eu tenho Espírito Santo. Eu falei, você está endemoniado. Falei, vou te mostrar, senta aí. Pus a mão na cabeça dela, comecei a orar, manifestou o demônio nela, ferozmente.
E eu fiquei acho que uns 2 minutos repreendendo ele para ele sair. Quando saiu, ela foi completamente curada da enfermidade que estava. Completamente. As dores desapareceram, aquela coisa sumiu e ela foi liberta. Ela ficou chorando, chorou muito. E disse para mim, mas como isso aconteceu? Aconteceu porque as pessoas não vigiam. O crente não vigia. A maioria dos crentes é indolente. A maioria dos crentes não observa a palavra de Deus. A maioria dos crentes não observa a palavra de Deus. Jesus disse, pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós estamos sujeitos, irmãos, a sermos tentados por Satanás. E veja, quando você vê essa palavra, onde está escrito ali, Jesus foi conduzido. Conduzido na Bíblia, no original é impelido. Impelido significa carregado, levado com força. Jesus foi levado ao deserto impelido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando ele sai de dentro do Rio Jordão, batizado por João Batista, a palavra de Deus diz que desce o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, portanto ele não era uma pomba. Outra coisa que eu vou dizer, a Bíblia nunca diz que a pomba era branca. Alguém acha que a pomba é branca? Quem acha? E se eu falar para você que ela era bege? E se ela fosse rajadinha? Galinha pintadinha? Você ia falar que não é o Espírito Santo? Se ela fosse preta, irmão? Você ia falar que não é o Espírito Santo? Porque a pomba é preta? Veja como a gente foi ensinado errado na igreja. A Bíblia nunca disse que a pomba era branca. Nunca disse que era preta. Nunca disse que era branca. Quem é que criou a pomba branca? A imagem da pomba branca? A religião. A religião criou. Coitada da pomba preta, irmão. Né? Que discriminação. Isso é igual você discriminar o gato preto. Ah, o gato preto correu, é azar, 7 anos. E se ele for cinza? Amarelo, daí não é? Cara, isso é discriminação, irmão. Então veja como a gente foi enganado durante tanto tempo na nossa vida, no meio das religiões. Se você, mesmo sendo crente, irmão, batizado, vivendo uma vida reta, na presença de Deus. Olha para a sogra de Pedro. Estava com Jesus, Jesus ia comer na casa dela, o Pedro, seu genro. E a Bíblia diz que quando Pedro entra na casa da sua sogra, ela estava doente, com uma febre terrível. E Jesus, olhando para ela, disse, febre, sai. Porque era o que era a febre? Ela estava no meio da galera, irmão, cozinhava para Jesus, andava com Jesus, estava todo mundo junto ali. Por que você acha que a gente está acima do bem e do mal? Ninguém está, irmão. Nós estamos numa posição tão alta espiritualmente que a gente não pode ser tentado pelo diabo. É isso que você acha? Que a gente não pode ser engodado, enrolado por Satanás? É isso aí que você pensa? Você já parou para pensar que no Éden, na criação, quando a Bíblia fala sobre a serpente, ele não fala que a serpente era uma cobra? Você já parou para pensar nisso? Você nunca pensou? Não fala que o diabo era uma cobra. Não fala. Como seria? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor amaldiçoa a Eva, ele amaldiçoa a serpente. E ele disse, a partir de agora, rastejarás com tua barriga pelo...
O Filho do Homem pisará na tua cabeça e você morderá o seu. Mas antes não era assim. Pastor, então como é que era? Cara, eu não sei. Eu não sei, Robert. A Bíblia não diz. Só que pela interpretação do texto, a Bíblia é muito clara que não era como é, era diferente. Era diferente. Talvez era uma semelhança de uma tartaruga. Pode ser. Então, nós criamos muitas vezes imagens na nossa cabeça, através da nossa imaginação, que na verdade não existem, irmão. Na verdade não existe. Então, quando a gente observa Jesus sendo tentado pelo diabo, o que eu aprendo? Que eu não sou um super-homem. Que eu não sou um super-crente. Que eu não estou acima do bem e do mal. Que eu não sou melhor do que você. Eu falo sempre isso aqui para você, e é verdade. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais crente do que você. Eu não sou mais santo do que você. Nada disso, irmão. Talvez eu tenha um relacionamento diferente com Deus do que o teu. Talvez. Poderíamos fazer uma avaliação bíblica. Quando Deus fala de Moisés, ai de mim me comparar com Moisés, né? Moisés era um homem santíssimo. Eu não. Eu sou um baita de um pecador. Mas a Bíblia diz que Deus, quando conversa com Miriam, disse, de fato, Miriam, tu és profeta, fala contigo em sonho e revelação. Ele disse, mas Moisés é meu amigo, e falo com ele face a face. Então Deus faz distinção entre homem e homem. Mas é ele que faz, não sou eu. Talvez Deus olhe para mim de outra maneira, eu não sei, talvez ele faça isso. Agora, a Bíblia é muito clara sobre isso, devo me manter na minha posição. Qual é a minha posição, irmão? Permissão para ser preso, só isso é que eu falo para Jesus. Senhor, permissão para eu ser preso. Faço cagada, tenho que ir preso. Sai de uma, faz outra, sai de uma, faz outra, ou você não faz? Sou só eu que faço? Eu que fico nervoso, sou eu que às vezes xingo, que às vezes fecho o cara na estrada porque eu estou com raiva, freia a caminhonete para o cara bater atrás. Você acha que eu sou santo? Eu não sou, cara. Eu não sou. Não sou, não. Eu me esforço para me santificar todos os dias, porque eu não sou santo. Jesus, ele faz uma recomendação, ele disse, seja santo como eu sou, mas é Jesus que é santo, ele está recomendando que eu procure ser como ele, mas não quer dizer que eu vá ser. Ele disse, santifique-se todos os... Se eu for santo, eu não preciso me santificar. Por que eu vou santificar se eu sou santo? Então, por que eu preciso me santificar? Porque eu saí da presença de Jesus, eu já caguei de novo. Já vi porcaria. Ou não é isso? Então, eu e você, a gente precisa aprender em que lugar nós estamos. E quando a gente entende quem somos, o que somos, a gente entende que a gente não é absolutamente nada e nem ninguém na ordem do dia. E assim nos colocamos na posição de, como é que a gente fala? A mosca do cocô do cavalo do Napoleão, assim, que tem uma brincadeira dessa. Que você, cara. Uma vez eu falei, quem lembra daquele saquinho de leite? Ainda tem agora, voltou no mercado aquele saquinho de 1 litro de leite de plástico assim, né? Sabe aquele saquinho? Agora todo mundo toma na caixinha, né? Mas tem aquele saquinho que dura só 3 dias, que é aquele que é bom, da caixinha, né? Tá cheio de conservantes, soda cáustica. Você sabe disso, aquele saquinho não tem nada disso. Então aquele saquinho, se você beber aquele leite, pegar aquele saquinho, eu falo isso sempre aqui, ó, de mim. Encher ele de, ia falar bosta, mas não vou, de cocô de cavalo. Cocô de cavalo. Encher ele. Saquinho cheio de cocô de cavalo. E colocar ele do meu lado, qual é a diferença do saquinho de cocô e eu? É só a nossa... Opa, irmão. Porque a Bíblia diz que eu vim do pó e pro pó eu vou... Tá, eu não sou nada além disso. Eu sou pó e cinza, irmão. E eu não estou sendo hipócrita aqui para você, não. Querendo me fazer de coitado. De vítima. Não. Essa é a minha relação diante do meu Deus. Porque tem gente que acha que é tão santo, que de repente ele nem precisa de Deus mais.
cara se acha, irmão, que está por cima da cocada. Aí ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não santifica mais a sua vida. Não é? Porque ele acha que ele já não precisa mais dessas coisas. Ele já está no nível top das galáxias. Entendeu? Então, quando nós entendemos qual é o nosso lugar e quem nós somos, nós entendemos de que maneira nós devemos nos comportar para que possamos entrar na presença de Deus. Quando Moisés recebe um recado de Deus, o povo começa a reclamar que não tinha carne para comer no deserto. Só tinha maná, aí não tinha carne. Já contei para vocês, a Bíblia diz que o maná ele tinha gostinho de pão de mel. Era o gostinho do maná, é o que a Bíblia diz. Gostinho de pão de mel. E os caras estavam reclamando e dizendo, pô, só tem esse pão vil para a gente comer, ou seja, essa porcaria aí para a gente comer. Nós queremos comer carne. A Bíblia diz que o Senhor ficou, o quê? E queria fazer o quê? Matar todo. Deus fica irado ou não fica? Sim ou não? Mas ele não é longânimo? Tardio em irar-se? Mas chega uma hora que até o saco de Deus enche. Até o dele enche, irmão. Que ele não aguenta mais o comportamento de determinadas pessoas. Né? A Bíblia fala desses caras eram os murmuradores. A Bíblia nomina eles, os murmuradores. Né? Então, quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, você pega aí quem você gosta e sai daí que eu vou matar todo mundo. O que Moisés faz? O que a Bíblia diz? Cai de joelhos, intercedendo pelo povo. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção no que a Bíblia diz. E diz assim para Deus, abre aspas, Senhor, mas o que as pessoas vão dizer de ti? Que tendo tirado um povo do Egito, chamando ele de seu, não deu conta de levar eles até o final? Não mata eles não, Senhor. Vamos educar eles. Vai dar certo. Eu vou fazer isso aí. Você dá para mim que eu faço. O que é que Deus fez? Mudou de ideia. E tem gente que fala que Deus não muda de ideia. Ah, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Mas ele não mentiu, ele falou a verdade, ele ia matar mesmo. Mas ele resolveu mudar. Olha para quem está do teu lado e fala para ele, às vezes Deus muda de ideia. Fala para ele. Quando isso acontece? Depende da circunstância. Às vezes Deus tem um plano para fazer um troço aí, sei lá o quê. Deus vai matar o Robert, por exemplo. Você sabe que o Robert é o nosso menino do clube de tiro, né? Quando vocês quiserem fazer aula, vocês sabem, conversa com o Robert, que vocês vão lá dar uns tiros igual eu fui esses dias. E ele faz uns vídeos no Instagram que ele quase me mata de dar risada. Esses dias ele fez um vídeo que ele vinha correndo de moto, batia no muro, não sei como é que ele faz essas coisas. E daí ele saia virando assim, e caía num lugar lá correndo, eu quase morri de dar risada dos vídeos que o Robert faz. Aí Deus está com o saco cheio do Robert e fala, vou matar ele. E chama o profeta, levanta Manuel, o profeta, vai lá. Manuel fala, eis que diz o Senhor, arruma a tua casa, porque não viverás, mas morrerás. O que isso vai gerar no coração dele? Duas coisas pode gerar. Primeiro, revolta. Segundo, Então, tudo de Deus tem uma função. Se gerar um arrependimento no coração do Robert, e ele descer lá no chão, Deus, tem misericórdia de mim, veste um pano de saco, mete uma cinza na cabeça, começa a jejuar, e chora, e chora, e chora, o que Deus vai fazer? Mudar de... Pastor, isso tem na Bíblia? Ô, irmão, o que o Jonas fez em Nínive?
40 dias e 40 noites. Pregou, pode se preparar que Deus vai matar todo mundo. E ele estava tão sedento pelo sangue dos ninivitas que ele ficou puto quando Deus falou que não ia matar mais. Não é isso? Sim ou não? É, irmão. Ele ficou muito louco, enlouquecido, quando ele descobriu que Deus ia perdoar os caras e não ia matar mais eles. Ele falou, como assim? Os caras têm que morrer. Jesus amado. Mas os ninivitas, diz a Bíblia, que o rei chamou todo mundo, fizeram um jejum nacional. A Bíblia diz que tinha mais de 100 mil pessoas na cidade. Não é? Vestiram-se de pano de saco, jogaram cinza na cabeça e jejuaram. E o rei disse, a partir de agora, ninguém mais come, mais bebe, mas nem os animais, nem água vão tomar e vamos jejuar até que Deus perdoe nosso pecado. Daí Deus fez o quê? Mudou o decreto. Mudou o decreto. Então o profeta, às vezes, irmão, ele entra numa furada. Porque ele é o agente de mudança. E aí Deus fala para o profeta e diz assim, ó, vai lá e profetiza isso aqui. Você vai e acontece outra coisa. Aí você passa por... Mas ele não é mentiroso. Foi Deus que mudou o decreto. Quem está entendendo, fala amém. Então, quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é levado pelo Espírito Santo de Deus, você deixou de ter a tua autonomia. Ela te foi tomada. E você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então o Senhor, muitas vezes, Ele nos leva, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para passar por uma prova. Para passar por uma prova. Qual é a função da prova? A Bíblia diz, resposta bíblica, que somos provados para sermos... Jesus foi aprovado? Sim. Sim. Passou pela prova para ser o quê? Aprovado. Então a gente olha, a palavra de Deus, Mateus está contando para nós, dizendo assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Adivinha, filho? 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... O que é que nós encontramos nesse texto? Que Jesus, antes de pôr você na prova, Ele te prepara. Jesus não põe você na prova sem falar para você antes. Primeiro Ele te avisa. Jesus primeiro prepara você. Por que Ele preparou Jesus? Para Jesus passar pela prova. Por quê, pastor? Porque aqui Jesus era homem. Jesus veio em carne e Ele tinha abrido mão dos seus atributos de Deus. Ele abriu mão. Quando Ele desce no monte da transfiguração, a Bíblia diz que Ele se transfigura em Deus. E depois Ele volta para a sua forma natural de homem. Amém? Então Jesus, Ele já... Ele filho de Deus, mas ele desceu ao mundo, ele veio pela Virgem Maria, ele foi colocado ali, primeira fertilização artificial, se você preferir, não é? Porque não foi feito através de um homem, e sim através do Espírito Santo de Deus, veio, colocou aquele óvulo fecundado que trouxe do céu no ventre da Maria, ela gerou Jesus, e Jesus nasceu da Maria, da Virgem Maria, não está errado falar? Não é? Para ser homem. Para vencer a morte. Foi por isso que Jesus veio. Para mostrar para mim e para você que mesmo sendo homem, mesmo vivendo nessa carne, mesmo vivendo diante de tantas dificuldades e situações pelas quais nós passamos, nós temos condição de vencer sim. É isso que Jesus veio mostrar para mim e para você. Isso que Jesus veio colocar para nós, irmão. Então, primeiro, Jesus nos prepara. Jesus nunca vai te dar uma missão para a qual você não esteja preparado. Amém? 3, filho. Chegando então o tentador, disse-lhe,
Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em... Pergunta, Jesus poderia fazer isso? Por que ele não fez? Por que ele não fez? Veja. Ele estava com? Jejuou 40 dias e 40 noites e teve? Aí o que o diabo fez? Agiu sobre a fome. Agiu sobre a fome. O diabo, quando ele vem contra você, ele vem contra o quê? Contra o teu pensamento, contra o teu desejo, contra aquilo que você quer. O diabo, ele não vem bater em você aonde não dói. Ele só bate você aonde dói. O diabo não é uma metralhadora giratória. O diabo é um atirador sniper. Ele só acerta no alvo. Porque a Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso redor como um leão, tragando todos aqueles que lhe for o quê? Possível. Então, Satanás, você está infeliz no teu casamento, né? Tua esposa está te desprezando. Eu vou dar um exemplo aqui. Tua esposa está te desprezando, você chega em casa, ela fica enchendo teu saco. Ah, você tem obrigação, vai juntar o cocô dos cachorros. Ah, você tem obrigação, vai lavar teu tênis. Ah, você tem que fazer. Enche, charopeia. Deus, você está enlouquecido, puto. Já faz um mês que você está assim, 2 meses, 3 meses. E o diabo está acompanhando você todo dia, está olhando você, está vendo você orar. Deus, quebrando o coração da varoa. Jesus, toca no coração dela. Ai, está orando. De repente você está no teu trabalho bem de boa. Quem pinta do teu lado? Uma outra varoa. Dizendo, e aí, vaso? Tudo bem? Quem está entendendo aí? Cara, você acha que o diabo é trouxa? É isso que você acha? É isso aí que você acha? Ele vem na tua necessidade, irmão. Ele vem naquilo que você deseja. Ele não te obriga a fazer nada. Ele não te obriga a fazer nada. Ele só põe a varoa. Você pega se você quiser. E ela vai vir bem facinho, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Ou vice-versa, né? Pode inverter ou vice-versa. Então, nós, quando somos tentados, nós somos tentados por algo que nós, o quê? Queremos. Nós não somos tentados por algo que a gente não quer. Né? Isso não vai acontecer, irmão. Então, a Bíblia diz que chegando como é que está chamando ele ali? Como é que é? A Bíblia está falando chegando o chifrudo, rabudo, com garfo, fedendo a enxofre. É isso que assim que a Bíblia nomina o diabo? Por quê? Porque ele não é isso. Ele não vai aparecer assim para você. Ele não vai se manifestar assim para você. Ele vai vir como o tentar. Ele é aquele prato de pudim quando você está de jejum, irmão. Sacou? Ele é aquele pedacinho de bolo na marmita que o irmão levou para o serviço de tarde e você está azul, jejuando, chegando 6 horas para acabar o teu jejum, 3h30, o cara abre aquele prato de bolo e fala, quer? Entendeu? Cara, você está azul. E aí você pode fazer como Esaú e falou, daqui me adianta essa primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome. Ele só oferece o prato, cara. Você come se você quiser. Ele não obriga você a comer nada. Ele não obriga você a ir em lugar nenhum. Ele não obriga você a pegar alguém. O diabo não faz isso. Né? As pessoas aqui dizem que o diabo fez, porque ele tem as costonas largas, né? Daí faz as cagadas e fala, culpa do diabo. O diabo que fez. Mas não é. Nós é que não vigiamos. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Jesus diz que Jó era um homem bom, digno, justo e fazia o quê? Se desviava do mal.
Não se engane. As más companhias corrompem os bons. Ah, o diabo desviou meu filho, está com 15 anos, 20, não sei o quê, e ele não quer saber de igreja. A culpa é do diabo? Sim ou não? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Crie os teus filhos nos caminhos do Senhor, e quando eles crescerem, não se desviarão. A Bíblia mente? Então a culpa é de quem? Do teu filho estar desviado? Do pai, irmão, e da mãe, que não criou ele nos caminhos do Senhor. Porque se o contrário for verdadeiro, a Bíblia é mentirosa. E você tem que entender isso e assumir a tua responsabilidade. Você tem o teu filho para criar, você tem que criar ele de acordo com a palavra de Deus e não do jeito que ele quer. Então, se o teu filho está desviado, está fora da igreja, se ele está... é porque você pisou na bola. É porque você não fez a tua parte. Daí agora, adianta você reclamar? Ah, mas é que o diabo... Que diabo, irmão? A culpa é tua. E a gente tem que aprender a assumir as nossas próprias culpas. As coisas erradas que a gente fez. Então, quando a gente olha o texto e fala sobre o tentador, veja a pergunta que ele faz para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele sabia que Jesus poderia fazer isso, mas Jesus não fez. Como é que ele respondeu ele? Olha o verso 4. Mas Jesus lhe respondeu, 2 pontos, o quê? Está... O que isso quer dizer para você? Que você vai vencer o diabo como? Através da palavra de... De novo, eu vou voltar para o começo do meu raciocínio. O meu povo morre pela falta do conhecimento da palavra de... Então, por que a gente anda se ferrando? Porque a gente não conhece a Bíblia. Não conhece a palavra. E daí a gente não consegue se defender. Não é isso aí? E aí a gente não consegue se defender porque a gente não conhece a palavra de Deus. Porque o diabo veio atacar ele com a palavra de Deus. Você utilizou da própria palavra para atacar Jesus. Mas Jesus era o cara, né? Jesus era o cara. É o cara e será sempre. Então nós nos defendemos de Satanás como? Tendo conhecimento da palavra de Deus, irmão. Então quando alguém vem se levantar contra você, trazer uma blasfêmia, uma palavra absurda contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua vida, você pode abraçar isso ou você pode olhar para a palavra de Deus. Ou você pode falar, né, olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Então você só vai ser condenado se você não estiver em Cristo. Se você está, não vai. Então como é que alguém vai dizer para você, por exemplo, né, a gente está vendo aí as guerras, a guerra em Israel, uma série de sinais que Jesus falou em Mateus no capítulo 24, que iriam anteceder o Apocalipse, né? Que iriam anteceder os selos. Diversas coisas, nós já estamos vendo sinais da volta de Jesus, tem muita gente que está começando a perceber que a nossa geração, de fato, é a última e que nós somos a geração do arrebatamento, por isso nós vamos ver atrocidades, absurdos e coisas inomináveis. Nós, a nossa geração, a maioria de nós vai ver, né? Jesus já de fato está às portas para buscar a sua igreja. Então o que é que vai nos proteger? A palavra de Deus. Então, quando alguém vir dizer para você assim, rapaz, para de ser bobo, todo mundo vai ficar aqui na tribulação e nós só vamos ser levados depois. Aí você pode acreditar, ou você pode se utilizar da palavra de Deus e dizer para o cara, rapaz, a minha Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se eu não tenho condenação, por que eu vou passar pela tribulação? É uma pergunta simples. Não é? Por isso nós, pentecostais, somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que seremos arrebatados antes da tribulação. Está escrito em Apocalipse, capítulo 6, verso 1.
né? Então, nós vamos ouvir a trombeta, a Bíblia diz isso. E seremos levados para os altos céus. E quando a gente olha Apocalipse capítulo 1, está escrito que a trombeta vai ser tocada, o anjo vai tocar a trombeta. Aí no 2 diz assim, então, que é um advérbio de tempo, que quer dizer depois, serão abertos o primeiro selo. Será aberto o primeiro selo. Então, primeiro vem o arrebatamento, depois a tribulação. Amém? 5, queridão. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Escute. O diabo levou quem? O diabo levou quem? Como que o diabo pôde pegar Jesus e levar ele lá? Eu quero que você pense no que eu estou falando. Não é para você, é para você pensar. Como que o diabo pegou Jesus e levou ele? Veja o que a Bíblia diz. Então, o diabo o levou à cidade santa. Jesus não foi sozinho, ele foi levado pelo diabo. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Se o diabo teve autoridade para tocar em Jesus e levar ele lá, e a gente sabe que foi uma autoridade concedida naquele momento para que isso se cumprisse, ok? Só PT saudações, ele nunca teve autoridade sobre Jesus, neste caso específico. Por que é que você acha que o diabo não vai ter autoridade de tocar em você que é crente? Só estou fazendo uma pergunta. No crente, o diabo não toca, mas ele tocou em Jesus. Jesus homem. Mas ele tocou em Jesus. Ele levou Jesus lá. Então você vai ser ignorante o suficiente de pensar que você é melhor que Jesus. Porque o diabo tocou em Jesus, mas em você ele não pode. É isso? Veja como a ignorância da palavra de Deus leva as pessoas, irmão, a muitas vezes se perder na sua vida ministerial, na sua vida com Cristo, porque ele acha que ele está imune. E que nunca é, nesse caso, uma ação do diabo. Que o diabo não pode pegar nele, que o diabo não pode entrar, que a enfermidade não pode ser um demônio, não pode ser uma seta, que um espírito de loucura não pode pegar o cara. Eu tenho um pastor com quem eu oro, ele não é da nossa igreja, mas ele é bem idoso, ele ora por mim, toda manhã ele manda uma oração para mim, faz muitos anos já. Todo dia ele manda oração. Ele é muito doente, mas muito doente. E nesses dias ele pediu para mim orar por ele, e eu orei por ele. Repreendendo uma obra de magia negra na vida dele. É bem velhinho já. E depois da oração, no outro dia, ele falou, pastor, quando você orou, eu melhorei muito. Nossa, você não tem noção. E pensa, o irmão que ora, irmão. Levanta 3 horas da manhã e ele manda oração de 7 minutos, 8 minutos, só para mim. Vive de joelho orando. E está sujeito às coisas deste mundo. Então, nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Agora, quando a gente tem humildade de saber que nós podemos estar com um problema, irmão, nós vamos ter a sabedoria de buscar a solução. E não ficar quieto e dizer, não, eu estou orando, vou resolver. Talvez você não tenha autoridade para resolver isso. Talvez você não tenha capacidade espiritual ainda, maturidade, não vou falar capacidade, é autoridade espiritual para resolver determinadas coisas. Por isso, nós temos uma igreja. Por isso, nós somos um corpo, para que nós possamos andar juntos e assim sendo, nós somos mais fortes. Juntos, somos um corpo. Sozinho, nós estamos no mato. Você pegar uma mão, cortar e jogar ali, quanto tempo vai demorar para a mão morrer? Se ela não for reimplantada. Por isso a pessoa se desvia e se perde. E daí ela está lá pregando o evangelho, porque conhece a palavra como ninguém, muitos que estão aí fora, né? E dizendo, não, esse negócio de igreja não existe, que esses pastores são tudo ladrão, que eu sou a igreja, eu sou. Quem está falando na boca dele é Jesus mesmo? Quantos ele está arrastando junto com ele? Quantas pessoas estão perdendo seu tempo para ouvir essas mensagens que esses caras estão colocando? Hoje a internet está livre, né? Tem um monte de gente aí. Pode escutar o que você quiser.
mas não quer dizer que isso vai edificar a sua vida. Então nós somos edificados pela palavra de Deus. Amém? Verso 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele estava onde? No alto do pináculo, no alto da montanha. E ele falou: cara, pula aí, porque está escrito na palavra que você prega, que vai acontecer isso aqui. Ó. Você nunca ouviu isso? Nunca ninguém falou para você? Falou: como é que você está desempregado, rapaz? Não está escrito na Bíblia que Jesus vai dar o melhor da terra para tu? Você está em pecado. Nunca escutou isso? Hã? Eu já ouvi muito isso. Como é que você está trabalhando para Jesus e não tem o que comer? Como é que você está... Não, pobre é o diabo. Você nunca ouviu o pastor falar isso? Pobre é o Satanás, irmão, tinhoso. Ele que é um desgraçado miserável. Você é rico. Se você não está prosperando, se você não está rompendo, é porque você tem algum problema. Você está dando seu dízimo certinho? Não faltou 10 no seu dízimo esse mês? Trouxe oferta das primícias? Trouxe oferta da... Que estação que a gente está agora mesmo? Outono? Primavera? Outono? Primavera. Você trouxe a oferta da primavera para a igreja? Por isso que você não prospera, irmão. Aí está roubando a Deus, ladrão. Não é isso que você escuta? Você aqui, graças a Deus, não, mas tem muita gente que ouve isso. Agora observe o que a palavra diz. E porque a palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, você tem que subir no prédio e pular de lá? Ah, eu vou subir lá e vou pular, porque eu sou crente e Jesus vai me salvar. Você abrir o olho, você vai estar em outro lugar, irmão. É melhor você pular com extintor já, porque o negócio lá é fogo. Leva um extintorzinho para garantir a chegada, né? Vai estar quente lá. Hã? Por quê, bispo? Porque a palavra de Deus diz: não tentará ao Senhor teu Deus, irmão. Porque não é porque está escrito que Deus tem obrigação de fazer para você. Aí você vai fazer só para provar a Deus? Você acha que Deus é tuas negras? Eu já falei isso aqui. É isso que você acha? Que Deus é tuas polacas? Porque agora tem uns caras que dizem que falar tuas negras é preconceituoso, né? Você acha que Deus é tuas polacas, irmão? É isso aí que você acha? Tuas branquelas? Não é não, irmão. Às vezes Deus está lá de boa. Deus está lá de boa, irmão, e você está pisando na bola, ele nem vê. Puxa. Não deu tempo. É uma brincadeira, pelo amor de Deus. Eu sei que Deus é onisciente, onipresente, eu, né? Não tô, pelo amor de Jesus. Só estou fazendo uma brincadeira. Né? Então a gente precisa aprender a ter respeito pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Aprender que Deus faz as coisas por amor. Deus faz as coisas porque Ele nos ama. Não porque Ele tem obrigação. Deus não tem obrigação nenhuma. Já conhece aquele ditado que diz assim: Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus está no mato. Então a gente precisa aprender isso aqui, irmão. Olha o verso 7, que Jesus responde: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, irmão. Tem coisa que você está tentando a Deus. Por exemplo, você quer casar, né? Aí você faz uma lista, fala: Senhor, tem que ser loiro, olho verde, cabelo aqui, tem que andar de Ferrari e ser rico. Cara, você está tentando a Deus, irmão. Ô, irmão. Podia ser um pouquinho menos, né?
Castanho, o olho pode ser mais ou menos. Tá de Vectra, tá bom já. Se tiver de bicicleta, tá bom também. Né? Nós precisamos aprender, irmão, a respeitar Deus. Escute isso que eu estou te falando. Nós precisamos aprender a respeitar Deus e a respeitar a vontade de Deus. Respeitar a Deus e respeitar a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Não sei se vocês viram, ontem eu recebi uma mensagem de um profeta, né? Ele até mandou no canal dele, um monte de gente viu lá no YouTube, né? Trazendo uma revelação para mim, né? Ele disse, eu tenho uma revelação para o pastor Sandro. Acho que é o Josiel, o nome do moço lá. E ele falou sobre uma pessoa muito importante, uma grande autoridade que quer tirar minha vida. Deus revelou para ele isso. E às vezes eu brinco para vocês dizendo assim, ó, eu não posso ir em determinado estado. Deus disse que não é para eu ir lá. Porque se eu for, eu vou para a fita. Eu não posso ir em determinados lugares. Vocês já ouviram eu falar aqui? Eu fui convidado, por exemplo, na campanha da Cristina, para caminhar com ela na Rua 15. Pastor, você tem que vir comigo e tal. Eu falei, eu não posso. Eu não posso, irmão. Tem lugares que eu não posso ir. O Senhor já falou para mim, ó, aqui você não pode. Eu respeito a Deus. Agora se eu falo, não, Deus é comigo, o anjo do Senhor está ao meu lugar e eu vou lá, o que eu estou fazendo? Daí eu vou reclamar que alguém me deu um tiro? Ah, coitado do pastor, estava lá, levou um tiro, mas foi fazer o que lá? Deus não mandou você ir? Você tem que entender isso aí, irmão. Você tem que aprender a não tentar o Senhor Deus, irmão. Tem coisa que não é para você fazer, você não pode fazer. E eu não faço. E eu não faço. Deus já falou para mim aonde eu posso e aonde eu não posso. Você acha que eu não morro de vontade, por exemplo, de ir para a Bahia? Morro de vontade. Aí eu não posso ir lá. Morro de vontade de ir. Vocês não têm noção. No interior lá, então, eu estou morrendo de vontade de ir lá. No Nordeste, cara, vocês não têm noção. Mas eu não posso. Deus falou que não é para eu ir. Por enquanto, não. Então, se eu for, eu vou pela minha conta e risco. E se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Não é de Deus. E você precisa aprender isso. Em tudo na nossa vida existem limites. Tudo na nossa vida existem limites. Ah, pastor, mas você não entendeu? Eu gosto de comer tomate com sal. Se não tiver sal, não tem gosto. Não é? Daí tá com a pressão alta explodindo. Daí ora, Jesus, cura minha pressão alta. Caramba, você não sabia que você não podia comer tanto sal? Eu posso todas as coisas, mas nem todas me pecas por não conhecer as Escrituras, irmão. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. E não é porque você é crente, não é porque você é um cara de Jesus, que você deve fazer as coisas sem ter prudência. Que você deve fazer as coisas sem você orar antes, buscando um direcionamento especial do Espírito Santo, buscando um direcionamento especial de Deus, buscando algo da parte do Senhor. Tem coisas pelas quais eu e você vamos passar que nós não podemos evitar, como por exemplo quando alguém morre é perda ou perca? Perda, né? A gente vai passar por perdas na nossa vida, vamos perder pessoas que a gente ama, porque eles vão morrer. E não tem o que a gente fazer. Que a gente não é Deus. Quando nosso cachorro morre, a gente já quase morre de chorar, né? Você nunca teve um cachorro teu que morreu? Eu tive um cachorrinho meu que morreu, quase morri de chorar, irmão. Tanto que eu gostava do meu bebezinho e morreu, e eu não pude fazer nada. Ele pegou uma doença, vocês não têm noção como eu orei, jejuei para tentar salvar ele, e ele morreu. E sabe o que Deus mostrou para mim? Irmão, que eu não sou onipotente. Que eu dependo de Deus. E que tem coisas que eu não posso fazer, eu tenho limite. Deus me ensinou isso. Eu aprendi a lição. Então tudo está debaixo da autonomia, da autoridade, da ação de Deus. E eu preciso ser prudente. A Bíblia diz que eu devo ser simples como a pomba e prudente como a serpente.
Ou astuto, se você preferir, dependendo do texto que você lê, vai estar astuto, prudente. Mesma coisa. Então não é tudo, irmão, que eu posso fazer. Não é em todos os lugares que eu posso ir. Não é todas as coisas que eu posso comer. Não é com todas as pessoas que eu posso me relacionar, porque eu sou um homem de Deus. Não é bem assim. Eu tenho limites. Esses dias a Manuela até brincou comigo. A gente foi comprar um negócio e eu falei, você não vai gastar mais que isso aqui no meu cartão, hein? Tem limite. Ela falou, pai, quem tem limite é município. Negativo, irmão. Nós temos limite. E a gente tem que aprender isso. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é bem assim. Que toda ação gera uma reação igual ou maior. Então, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje: não tentarás o Senhor teu Deus. Se aquela curva você faz a 100 por hora, irmão, não faça 130 que você vai capotar e você pode ir para a terra dos pés junto. Coitado, mas Deus não deu livramento. Cara, você foi imprudente, irmão. Às vezes a gente faz umas cagadas, Deus salva a gente. O pastor Cunha tem um testemunho, se você perguntar para ele, ele vai te contar. Muitos anos atrás, por exemplo, ele passou por um arrebatamento de espírito dirigindo. É verdade? Dirigindo. E quando ele voltou do seu arrebatamento de espírito, ele foi levantado, teve uma visão. O carro dele estava encostado, parado na beirada da estrada. Ele nem sabe como. E quando ele desceu, o pneu de trás do carro dele não tinha. Ele estourou no caminho e não tinha. Ele estava lá. Então é um sobrenatural de Deus. Isso aí é outra conversa. É outra conversa. Agora, quando nós devemos ter prudência, reverência, cuidado. E quando a Bíblia diz, seja santo como eu sou santo, Jesus está dizendo, se comporte como eu me comporto. Faça como eu faço. Ande como eu ando. Fale como eu falo. Haja como eu ajo. Seja santo como eu sou santo. É isso que Jesus está falando para mim e para você. E a gente deve perceber, prestar atenção na palavra de Deus para que a gente consiga desempenhar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Olha o verso de número 8. Novamente o diabo o levou a um monte. Qual que é? Terceira tentação. Amém? Dá para o diabo pedir música no Fantástico já, né? 3 vezes, né? Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse e a glória. Verso 9. E disse-lhe, tudo isso Quero fazer uma pergunta para você. Como é que o diabo pode dar todos os reinos do mundo para Jesus se tudo aqui é de Deus? Porque não é assim que você fala? Não, isso aqui tudo é de Deus. Sim ou não? Não, irmão. Isso aqui tudo é do diabo, não é de Deus. Nosso Deus não é rei desse mundo. O rei desse mundo é Satanás. E você tem que aprender isso. Eu fiz uma casa linda. Você passar lá, você vai ver minha casa em Guarulhos, bem grandona. Bonita, tem 3 andares, 900 metros quadrados tem minha casa, coisa mais linda. Quando eu estava construindo, eles disseram, vamos construir uma van ali. A van, sabe a van? Tipo isso. Era a minha casa. Bem grande. Quando a gente estava fazendo as colunas centrais da casa, eu conversei com a engenheira que faz a estrutura, engenheira estrutural, que não era a Lô, que foi a Lô que fez tudo, mas a gente pegou a engenheira estrutural mais velha, né, mais experiente, a Lô era recém-formada. E ela falou assim, pastor, o negócio da tua casa, a viga vai ser assim, o ferro assim, tal, pá. Eu falei, quanto tempo esse troço aguenta? 30 anos você não vai... Tem uma trinca aí. Eu falei, aguenta tsunami? É verdade. Eu falei, aguenta tsunami?
Ela olhou para mim. Eu falei, se der um terremoto? Não, tem que fazer mais reforçado. Eu falei, então faça. Então faça. Ela é assim, ó. Eu acho que é 50 por 50 as vigas debaixo da minha casa. Eu falei, faça para aguentar um tsunami. Deus mandou eu fazer assim. Deus mandou eu fazer assim, irmão. Quando eu fiz tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que eu construo, eu pergunto para o cara que está construindo, você acha que isso aqui aguenta 20 anos? Aguenta. Então assim tá bom. Por que eu falo isso? Porque eu creio que não vai demorar mais que 20 anos para Jesus voltar. Eu creio nisso. E daqui 20 anos nós vamos embora e tudo isso que nós construímos vai ficar aqui. Você não vai levar, eu não vou levar minha casa junto comigo. Eu não vou levar o barracão do sítio que nós estamos construindo, a igreja que nós estamos construindo. Nós não vamos levar isso aí para o céu, irmão. Isso vai ficar aí. Essas igrejas, essas coisas que nós estamos... Isso aí vai virar salão de baile de Satanás. Você não tem a dúvida disso. Depois que nós subir, irmão, depois que nós subir, isso aí os caras vão usar para dançar baile. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida disso, irmão. Está um carro lindo, quando você morrer, vai ficar para quê? Aí morreu você, a tua mulher, todo mundo foi arrebatado, teus filhos, foi todo mundo, ficou lá. Esses dias eu vi uma reportagem sobre uma casa gigantesca que tem na Inglaterra, que está abandonada desde 1900 e bolinha. Os caras eram bilionários. Construíram a casa, coisa mais linda, ou compraram, eu não sei, e ela está lá até hoje do mesmo jeito, ninguém nunca mexeu. Sabe quem eram os donos dela? Eles morreram no Titanic. Morreram no Titanic, irmão. E até hoje está lá, não tinha herdeiro, não tinha nada, está lá. Ninguém mexe, portão fechado. Os caras entraram a fazer um troço gigantesco, vale não sei quantos milhões de dólares. Ficou para quem? Para as corujas. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, se você sabe que tudo isso vai ficar aí, por que você briga por isso, irmão? Por que as pessoas correm tanto atrás desse negócio? Ele não se contenta em ter um, ele quer ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem gente que tem 70, 80. Eu até entendo, hoje a gente, se você tiver uma condição de vida melhor, você tem uma casa na cidade, você tem uma casa na praia, e agora eu estava lendo uma reportagem hoje que o pessoal de Curitiba e São José dos Pinhais, é de vocês, a Gazeta do Povo estava falando, que tem uma estatística já, que 37% dos curitibanos estão começando a comprar sua terceira casa no sítio. Já compraram a casa na praia, prospera mais um pouquinho, ele compra mais uma no sítio, nas periferias aqui, para ter uma casa de campo. Tem uma estatística da Gazeta do Povo, saiu hoje aqui em Curitiba. Então até aí você tem uma no sítio, uma na praia, uma ali. Ah, beleza. Tá, beleza. Mas mais que isso, né? Mas também a casa é tua, se quiser comprar 30, o problema é teu, né? Eu não tenho nada com isso. Só acho, mas o que eu acho também não interessa. Tudo isso aqui vai ficar aqui. Você não vai levar nada disso, caixão não tem gaveta. Entendeu? Tem gaveta, caixão? Aliás, agora que está tendo uns caixão especial para crente, vocês já sabem disso aí, né? Você podia até ver no plano funerário. Eu tenho plano funerário, não estou falando de você, estou falando de mim, né? Eu perguntei pro cara, já tem caixão especial para crente aí, a gente comprar antecipado. Ele falou, qual? Eu falei, aqui diz que vem com 2 extintores, um de cada lado, assim, já, da pitada. O cara que fizer assim, já vai... Esse povo é fogo, a gente conta piada, tem que explicar, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mais um. 10. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Você crê nisso? Então você já aprendeu que você não deve servir ao São José, a Maria, ao Pedro, ao Francisco, ao Benedito. Você deve servir somente a
Amém? 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o... Jesus está falando que quando passar a prova, escute isso. Quando passar a prova da tentação, quando passar a luta, quando passar a dificuldade, virá a bonança. Depois de toda a luta, depois de toda a circunstância pela qual nós, se não passamos, provavelmente passaremos, mas a gente já está passando faz um tempo, não é? Eu brinco, eu falo sempre daquela palavra, né, que o Senhor me deu de conhecimento e sabedoria, que nós iríamos viver num túnel escuro e que no final desse túnel, quando nós saíssemos dele lá fora, teria uma grande festa. Não é isso aí? Uma grande festa. Então, isso é uma alegoria sobre a palavra de Deus, que ela diz que depois da grande tempestade vem o quê? A bonança. Então nós sabemos que se estamos na prova e passamos por ela dando a glória a Deus, lá na frente nós vamos ser alcançados pela misericórdia e a graça de Deus. Amém? Você crê nisso? Fique em pé então que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Eu sei que tem muitos de vocês que estão vivendo um tempo difícil da sua vida. Que está passando por uma situação difícil. Está sendo provado. Mas o Espírito Santo está falando para você nessa noite que nós somos provados para sermos aprovados. E que se crermos, certamente veremos o grande livramento que o Senhor nos dará. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada um dos meus irmãos, quero te apresentar a igreja. Ele ia pedir, meu Deus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do teu nome, que a tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha nos dar o livramento. Meu Deus, para que essa prova, papai, ela venha acabar, ela venha cessar. Meu Deus, para que esse túnel termine e para que essa luz que já está diante dos nossos olhos, ela possa se transformar nessa grande festa que nós temos esperado durante todo esse tempo, papai, de escuridão. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, nos alcance. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Que o Senhor, meu Deus, nos fortaleça, para que nós consigamos permanecer em pé, para que possamos observar a grande vitória, o grande livramento que o Senhor dará a nós. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude com a tua presença, que o Senhor nos ajude, papai, com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, nos capacitando, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor dê ordem aos teus santos anjos, para que eles possam descer na terra, nos alcançar e nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, toma o seu assento. Eu quero que você te dê a oportunidade para você orar. Você tem uns minutinhos aí para você fazer a tua oração, pedir perdão dos teus pecados, para a gente todos participarmos da Santa Ceia do Senhor.
Amém, irmãos? Coloquem-se em pé, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Você que está em casa, pega o teu pãozinho aí, por favor, o alimento que você tem. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse pão que está aqui na igreja, está na casa de cada um dos irmãos, pedindo que ele venha agora representar a tua carne, Senhor, e que quando nós comermos dela, passemos a ter, papai, plena comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode distribuir o pão, por favor. Todos pegaram o pãozinho? Faltou alguém? Todo mundo pegou? E disse o Senhor: comei todos, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer, por favor.
Glória a Deus. Prepara aí agora em casa o teu suquinho aí, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse cálice. Quero abençoar os cálices que estão em casa. Papai, em nome de Jesus, eu te peço que ele venha agora simbolizar o teu sangue. Quando bebermos dele, passemos a ter total, plena comunhão com o Senhor, com a nossa igreja. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada um desses recipientes, Pai, uma gota do teu sangue do céu. Meu Deus, para que nós sejamos tomados e impactados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, irmãos.
Todos pegaram o seu copinho? Não faltou ninguém aí? Você em casa já preparou aí? Está tudo certinho? E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Beba, por favor. Sente-se. Glória a Deus. Aleluia. Vai passando o copinho para a ponta da fila por obséquio, que os irmãos vão passar aí. Pegando. Aqui, Ney. Obrigado. Glória a Deus. E aleluia. Amém, vasos, varões. Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar em Tijucas, Santa Catarina. Vamos estar fazendo também Santa Ceia lá, tá? Então amanhã, pessoal, lá em Tijucas vai estar recebendo a caravana da igreja. A gente vai estar indo fazer Santa Ceia amanhã lá, tá ok? A gente vai recolher as ofertas, os dízimos que vocês trouxeram. Eu peço que você que trouxe, levante a sua mão assim, por favor, que os irmãos vão entregar um envelope para você, deixar a sua oferta, devolver o seu dízimo, caso você tenha trazido, tá? Levante a sua mãozinha aí, permaneça com ela levantada. Você que está em casa também, caso queira enviar a sua oferta, devolver o seu dízimo, você pode através dessa referência bancária aí, por favor. Glória a Deus. Não esqueça, quem ainda não fez a inscrição para o aniversário, tá? A inscrição para o aniversário vai se encerrar no final de semana, vai se encerrar sexta-feira, Aldrin, que vai encerrar. É, né? Qual? 18 horas? Meio-dia, sexta-feira, meio-dia, tá? As pessoas têm para fazer a inscrição para participar do almoço, tá legal? Eles já sabem que não precisa pagar nada, né? A inscrição não é para isso, é só para a gente quantificar, saber quantas pessoas vão para poder comprar a comida e o churrasco, tá? Vocês já sabem, vai ser dia 16 de novembro, no sábado, vai começar 9h30 da manhã, mais ou menos, a hora que o pessoal vai começar a chegar. O almoço vai até às 3 da tarde, tá? A festividade. Depois a gente vai encerrar. Aí a gente precisa limpar a igreja, tal e coisa, que daí no domingo tem culto às 10 da manhã no domingo e às 7h30 da noite, tá bom? Quem precisar vir embora já depois do almoço, assiste o culto no domingo de manhã e aí participa do sorteio que vai ser feito de manhã. Vai ser um culto um pouco atípico, né? Um pouco mais longo. E a gente vai sortear os presentes, aquelas coisas todas no sábado de manhã. No domingo de manhã. E aí à noite vai ser um culto normal. Tá bom? Essa é a programação aí para o dia 16 e 17 de novembro. Tá bom? Vamos orar. Feche os seus olhinhos, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor possa nos abençoar. Abençoa, meu Deus, todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, e vem trazer aqui, por favor.
Todos saciados, glória a Deus. Todos saciados e não tentados, né? Mas a tentação é natural, não pode cair nela, né? Amém? Vamos estar em pés, por gentileza. Deus é bom. O pastor estava ministrando ali, eu sei que o horário já está vencido. Mas eu lembrava daquela passagem que Jesus dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. 24:13 de Mateus. Ali era uma lutinha de 10 dias que os discípulos iam passar. Então Jesus não estava falando da eternidade, né? Será salvo na eternidade. Era aquele momento. Quando o pastor falou do túnel escuro, Jesus me mostrou isso. Então o que vai acontecer vai ser 10 dias, irmão. 10 dias de acontecimento. E aqueles que estiverem preparados, não desistirem, não vos assustem. Porque quando Deus fala algo, é para preparar a igreja. Para você se preparar. Aqueles que estiverem debaixo da mão do Senhor vão ser livres. É como um guarda-chuva. Na chuva, se você estiver debaixo do guarda-chuva, você se protege e não se molhar. Saiu, molha. A mão de Deus é assim. Então fique debaixo das mãos dele. Porque Deus me falava hoje, quando eu me preparava durante o dia, orando e buscando o Senhor, ele me dizia sobre dores de parto. E o que o pastor falou aqui sobre a tentação também leva nesse sentido, né? Dores de parto. Então, acontece o período da gestação. Depois vem as semanas que antecedem o parto. Aí traz dores. Então, são acontecimentos que vão gerando aflição, vão gerando dores, né? Mas se a igreja estiver preparada, se a igreja estiver debaixo da mão do Senhor na obediência, Deus vai proteger e vai guardar aqueles. E depois que passar, aí você vai ver a bênção. Porque quando a criança nasce, vem a felicidade da mãe, não é? E quem é a mãe aqui? A igreja. Você é a mãe. Então você está passando esse período. E esse período é o período parto. Então envolve muitas coisas. Muitas coisas. Período de aflições, um reboliço espiritual. Eu estava imaginando que o diabo tentou Jesus por permissão de Deus. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Eu lembrei de Jó. Quando o diabo veio querer Jó, Deus falou: eu conheço ele. Sei quem ele é. Temente, obediente, temente, se livra do mal, se afasta do mal. Então eu conheço quem é Jó. Deus deu testemunho de Jó. Pergunte para o teu irmão: Deus pode dar testemunho de você? Porque tem gente aí que gosta de lutar contra o ungido de Deus, né? Eu tenho que falar aqui, pastor. Deus me deu quando Micaías avisou Saul que ele ia morrer na guerra. Saul mandou prender Micaías e disse: quando eu voltar eu te mato. Aí Micaías olhou para ele e falou: você não vai voltar. Porque você não vai viver. Você vai vir morto da guerra. Então, Deus falou comigo que vai ter gente que vai ter que morrer. Que está se levantando contra o ungido de Deus, contrariando as mensagens proféticas, irmão. E ai daqueles que se levantam contra os profetas de Deus. Nem Davi quis tocar em Saul. Porque Saul era ungido, ele chegou, cortou um pedaço da veste e depois visitou Saul e disse: ó,
Poderia ter te matado, mas eu não te matei, porque você mesmo caído é ungido, e essa unção não saiu de ti. Então, Deus manda avisar pessoas aqui, tomar cuidado. Está falando contra o ungido de Deus, está se levantando contra o ungido de Deus. E pode ter problema para você, né? Eu sempre tenho pessoas, acho que está passando aí, né, na internet. Tem pessoas que vêm questionar coisas comigo. E eu digo, só fique quieto, só ore. Deixa o tempo de Deus. Porque são previsões de Deus. E as previsões, o parto, irmão, só existe uma data para a criança nascer, quando é cesárea. Aí o médico marca o dia, vai lá, corta e arranca a criança. Então isso é ato de homem, atitude do homem. Agora as coisas de Deus são naturais, quando elas acontecem, elas vêm assim, ó. Paulo disse é não abrir e fechar de olhos. Pisca aí para você ver. Já aconteceu. As coisas de Deus é assim. Se prepara, igreja. Se prepara, porque agora nós vamos viver um período difícil. Vamos viver, o Brasil está se preparando para a guerra. O Brasil não está em guerra. Mas ele está se preparando para a guerra, mas esperando a paz. Porque tem gente querendo vir aqui fazer guerra, né? No Brasil, está se preparando para a guerra. Então, muitas vezes nós temos que se preparar para o pior, esperando o melhor. Quanto está esperando o melhor de Deus? Se resguarde. Se resguarde, irmão. Busque a Deus, se proteja. Não precisa entrar em desespero. Não precisa, ai meu Deus, vai acontecer uma guerra, vai... Não precisa, irmão. É só você se resguardar, se preparar, deixar as coisas acontecer, que depois que passar, vai ter alegria. Vai ter alegria, vai ter alegria. Jesus foi servido. Depois que passou a tentação, o que aconteceu? Ele foi servido. Então, ele desfrutou de uma vitória. Vira para quem está do teu lado. Diga, você vai desfrutar da vitória. Mas resista à tentação. É tempo de orar, irmão. É tempo de ficar em paz, não guerra. Entendeu? É tempo de se preservar, de se cuidar, servir a Deus e buscar as coisas dele. Porque tem pessoas que vão entrar em colapso, vai querer sair correndo. Tem homens aí que eu acompanho as notícias, que estão comprando terreno na lua. E estão desesperados, né? É verdade. Estão comprando terreno na lua. O pastor falou do caixão do crente, tem extintor. Tem gente que compra plano de cemitério com oxigênio, com balão de oxigênio. 72 horas a pessoa depois de sepultado, que eles vão dar o laudo definitivo. Quando a pessoa compra aquele plano, né? Tem tudo ali, oxigênio e tal. Então as pessoas estão brincando com as coisas de Deus, né? Mas as coisas de Deus é sério, irmão. Leve a sério as coisas de Deus. Não brinque. Não brinque. O diabo brinca de ser diabo. Mas, aliás, o crente brinca de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Leve sério. Você, obreiro de Deus, está aqui. Leva a sério. Para com essas conversinhas. Para de ficar distraído no culto. Deus mostrou gente distraído. Está longe do culto. Você é um obreiro. Você tem que estar na retaguarda, irmão. Você tem que estar intercedendo. Foi chamado para ser um intercessor, um soldado de Cristo. Fica aí perambulando, não, que você sabe, né? Que a peneira vai pegar, né? Então não tem jeito. Tem que ficar firme com Jesus, para que o nome dele seja glorificado e nós possamos honrar o nome do Senhor
na nossa batalha e na nossa servidão. Amém? Levante tuas mãos, por gentileza. Eu tinha que falar isso, porque senão eu não ia dormir hoje, né? Quando a gente não fala da dor de barriga, da insônia, da machuia andar a mais. Glória a Deus. Sejam Micaías, não sejam Balaão. Não se venda, irmão. Não se venda como profeta. Deus te chamou para ser igual a Micaías. Nem que a tua cabeça role. Mas não troque o que Deus te deu por dinheiro, por ouro, por prata. Faça isso. Balaão teve a sua lição merecida com Deus. Não queira ter essa lição com Deus. Então leve a sério, faça a obra, faça para Deus e Deus vai fazer para você. Glória a Deus. Querido Deus, obrigado por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito neste culto. Obrigado, Senhor, pela comunhão da Santa Ceia, em que estamos reunidos, Senhor, em um só corpo, para te glorificar, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Senhor, prepara um povo aqui, Pai, zeloso de boas obras, que vai morar no céu, Senhor. Que nós possamos estar preparados a cada dia, constante na tua presença. Senhor, resistente às tentações, mesmo, Senhor, que o momento, o período seja de grandes provações, meu Pai, mas que possamos, Senhor, ter essa resistência, ser blindado pelo Teu Santo Espírito, ser lavado pelo Teu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, um alto preço, Senhor, para estarmos aqui te adorando. Querido Deus, muito obrigado pela vida da Tua igreja, Senhor, que veio, que sacrificaram, saíram dos seus lares, mesmo cansado do trabalho, da labuta do dia, mas estão aqui, Senhor, para te adorar, para te servir, Senhor. Eu sei, meu Deus, que os dias são difíceis, terão coisas, meu Pai, que serão cumprimento da Tua palavra, cumprimento dos avisos que têm acontecido, Senhor. Mas nós estamos aqui como igreja, guardada, Senhor, pela Tua presença, protegida pelo Teu poder e pelos Teus anjos. Senhor, entra com a providência, o milagre, na vida de pessoas que vieram, Senhor, depositando a sua fé em um grande milagre. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra é poderosa para a ação de um grande milagre. E ela nesta noite foi distribuída com muita sabedoria e na íntegra, Senhor, a cada vida aqui, meu Pai. E tem ação dentro da alma, dentro do coração, na mente. Isso vai refletir para fora. Senhor, e muitas pessoas verão a mudança, verão, Senhor, o revestimento, verão no momento, Senhor, da batalha, no momento da tentação, Senhor, elas verão, Senhor, o efeito desta palavra e sentirão isto, Senhor, e o Teu nome será glorificado. Guarda os Teus filhos, Senhor, leva, retorna eles aos seus lares seguros, para que eles possam glorificar o Teu nome, que se alguém saiu de casa, não havia paz, que ele chegue e a paz esteja estabelecida, Senhor. Ó Deus, pessoas vieram preocupadas, meu Deus, ou enfermas, que elas retornem tranquilas e curadas, para a Tua glória, Senhor. Guarda aqueles que vão, Senhor, de perto, os que vão de longe, o pastor, a sua equipe que veio,
Senhor, de Guaratuba, aqueles que vieram de outras cidades, que sejam guardados, Senhor, e protegidos, e que o Senhor nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo, um amanhecer feliz, e o que o amanhã que não pertence a nós, Senhor, possa ser revelado aos nossos corações, para que possamos nos posicionar hoje para estar preparado para o que vem amanhã. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre o Brasil, sobre o mundo, o globo terrestre, que está vivendo, Senhor, essa mudança, essa transição, meu Pai, ó Deus, de governo, de sistema político, religioso, social. Nós cremos, Senhor, numa grande mudança e numa grande estabilidade mundial. Eu creio nisto, Senhor, e está bem perto de acontecer, porque o Senhor tem falado e nós cremos na tua palavra e nos preparamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Quantos diz amém? Glória a Deus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós. E todos juntos possam dizer amém. Quem disse amém, aplauda Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Tem 4 pessoas aqui que você não está aguentando de dor de cabeça. Eu quero orar por você aqui, ó, no altar. Deus falou para mim, 4 pessoas com dor de cabeça forte.